Olá! Hoje a igreja recorda com gratidão o testemunho de São Gabriel Perbori. Esse servo fiel nasceu no dia 6 de janeiro do ano 1802, numa localidade no sul da França. Com apenas 15 anos de idade, João ingressou no seminário, uma casa de formação dirigida pelos padres lazaristas, onde seu tio era o reitor. Já bem no início de sua trajetória formativa, o jovem João já dava sinais de que era um seminarista muito consciente da própria vocação. Concluiu seus estudos em junho do ano 1823, porém não pôde ser ordenado imediatamente devido à pouca idade. Seu desejo, no entanto, se concretizou 3 anos depois, no dia 23 de setembro do ano 1826. Após sua ordenação, retornou para sua região de origem, onde atuou também como professor. 1 ano após ser ordenado, foi nomeado reitor de um seminário em Paris. Depois, esse servo fiel recebeu uma dolorosa e provocadora notícia. Estava no seminário interno e foi informado do martírio do padre Francisco Regis. Esse sacerdote consumou sua oferta a Deus depois de longos anos de trabalho missionário na China. Alguns anos depois, as relíquias do padre Clet chegaram a Paris. O jovem missionário João Gabriel, já como diretor do seminário interno, cargo também já exercido pelo irmão sacerdote que havia sido martirizado, exclamou diante de seus formandos: "Gostaria eu também de ser mártir, como o padre Francisco Clet. Peçam a Deus que minha saúde se fortifique para que eu também possa ir à China, a fim de pregar Jesus Cristo e morrer por ele." A falta de saúde era realmente um grande obstáculo para seus sonhos, mas Padre João, porém, nunca perdeu a esperança. De fato, o seu sonho se realizou no ano 1835, quando partiu para a China, desembarcando em Macau, poucos meses depois. Nesse território de domínio português, na China, Padre Perbori foi recebido por seus irmãos de congregação para se dedicar ao estudo da cultura e principalmente da língua chinesa. Esforço esse muito frutuoso, por sinal, tanto que permaneceu em Macau apenas 4 meses. Em terras chinesas, apesar da grande perseguição contra a fé cristã, o santo não se intimidou, lançando-se de corpo e alma na missão. Seu apostolado consistia fundamentalmente em percorrer os povoados da região, pregando o evangelho do Senhor, anunciando sua paz e animando o povo à conversão e à santidade de vida. Seu zelo missionário despertou, vamos dizer assim, os resquícios de fé que, por causa do medo e das perseguições, haviam adormecido em alguns corações. Muitos abriram os olhos para Jesus graças às suas pregações e ao seu testemunho. Em meio a essas atividades em terras chinesas, Padre Perbori foi ceifado pela perseguição. Todos os seus projetos e empreendimentos apostólicos foram, com sua oferta e para a decepção de seus perseguidores, ainda mais fecundos. Sua paixão começou numa aldeia após a missa dominical, quando os soldados saquearam e incendiaram a igreja com muita violência. O padre tentou se esconder num bambuzal, porém não adiantou. Tanto que depois ele foi para a casa de um catequista e no dia seguinte partiu por uma floresta próximo da localidade. O santo, porém, assim como Jesus, foi traído justamente por um daqueles que haviam sido evangelizados por ele. Ele foi então preso, arrastado entre uma sucessão de julgamento e outro, era torturado pelos soldados. Após ser interrogado, respondeu cheio de ardor: "Sou europeu, sou cristão e missionário dessa santa religião." Porém, quando era agredido, respondia com silêncio, firme em suas convicções, e repetia para si mesmo: "Antes morrer do que negar minha fé." Depois, olha só, pasme, como se não bastasse, ele foi obrigado a ficar de joelho em cima de correntes e preso numa viga de madeira por 12 horas. Continuou firme na sua decisão e não negou sua fé, nem entregou os outros missionários que, como ele, anunciavam Jesus. Os torturadores, então, mais cansados do que ele, resolveram dar um fim a esse espetáculo de ódio. São Gabriel foi então tirado da prisão com sua túnica toda manchada de sangue, para em seguida ser estrangulado. Inclusive havia no aparelho de execução uma faixa escrita, olha só: "Morte por professar a fé cristã." Chegando então o momento de consumar sua oferta, ele ficou de joelhos e ali então esse valente discípulo e ministro da paz dirigiu então a Deus sua última prece em favor dos assassinos. Foi amarrado num madeiro em forma de cruz e ali foi estrangulado. Esse mártir da fé foi beatificado pela Igreja no dia 10 de novembro do ano 1889 e canonizado no dia 2 de junho do ano 1996.
Que seu testemunho então nos anime, de modo que também nós não negociemos nossa fé em Deus, por mais ameaçadores que sejam os perigos deste mundo, por mais tentadoras que sejam as investidas do demônio, que jamais cedamos e abramos mão de nossa fé. Digamos então com toda a confiança: São João Gabriel Perboire, servo destemido do Senhor, rogai por nós.